Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. No vídeo anterior a gente viu a cura de um leproso e agora a gente vai ver a cura de um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, Jesus, né? Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Eles estão sempre juntos, né? Fariseu é uma seita do judaísmo, uma divisão do judaísmo, que são os mais radicais, os mais apegados à lei. E não só apegados à lei, eles criaram 500.000 regras em cima da regra. Por isso que até hoje a gente usa esse termo quando quer dizer que uma pessoa é muito religiosa, né? Ah, o farisaísmo. Porque o que é a religião? É criar regras que não foram dadas por Deus para tornar o jugo da vida, da busca por Deus mais pesado. Os fariseus faziam o fardo das pessoas mais pesado. Os mestres da lei eram os que conheciam a lei. Então, eles sempre aparecem juntos, mas são coisas diferentes. Procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Ou seja, tinha fariseu e o mestre da lei de um bando de lugar. Aí ele continua. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. É muito interessante, eu tenho percebido isso no livro de Lucas. Ele foca muito no Espírito Santo. Então ele mostra que Jesus, mesmo sendo Deus, em forma humana, física, Lucas deixa entender que Jesus dependia do Espírito Santo. E ele aponta para isso nos textos. É bem interessante. Eu nunca tinha tido essa percepção. Mas aqui, ó. E o poder do Senhor estava com ele. Como? O Espírito Santo, né? Estava com ele para curar os doentes. Versículo 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, vamos pensar nessa cena. Jesus está em uma casa que alguns teólogos acreditam ser a casa de Pedro, mas isso é só uma suposição. Ele está nessa casa pregando e operando milagres. Começa a juntar muita gente. Esse pessoal chega com esse paralítico e não consegue entrar na casa, eles não conseguem passar, porque a multidão está bloqueando as portas. Então, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço. O que a gente vê nos filmes, na história, as casas, elas não tinham um telhado, elas tinham um terraço em cima e esse espaço de cima era utilizado. Como a gente tem hoje a laje, era a mesma coisa. A laje de cima da casa geralmente era utilizada, era aproveitada, então o terraço. E o baixaram em sua maca. Tem alguns textos que falam pelo telhado, né? Que abriu o telhado e começou a descer. Seria mais ou menos isso, tá? Esse terraço, esse telhado. Através de uma abertura. A gente vai ver que Lucas é mais detalhista. Nos outros eles falam telhado, a gente imagina um telhado de palha, assim que as pessoas começam a abrir e desceram o paralítico. Mas olha aqui ele é bem específico. Subiram ao terraço, ou seja, era uma construção, e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Ou seja, o teto da casa tinha alguma abertura que dava para o terraço, alguma porta, alguma coisa assim, e desceram ele por ali. Imagina você estar numa casa, sentado na sala, um monte de gente, ouvindo Jesus pregar, e de repente começa a descer uma pessoa do teto. Foi isso que aconteceu. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Olha só, o homem foi lá atrás de cura, mas Jesus ministra o quê? Perdão. Perdão de pecados. O que é mais importante que a gente receba? Cura física ou perdão de pecados? O perdão dos nossos pecados nos tira do inferno. O perdão dos nossos pecados permite que a gente vá morar no céu depois da morte. Que tem mais valor? Uma cura física no mundo terreno em que a gente vai morrer? Ou ir para o céu e passar toda a eternidade na glória ao lado do Senhor? Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?
Eles ficaram indignados. Como que Jesus está dizendo que eles podem perdoar pecado? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus é aquele que sonda o nosso coração. Jesus sabe o que nós pensamos. Perguntou: por que vocês estão pensando assim? Ó, já deu uma lapada na orelha. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Está perguntando para os fariseus: o que é mais fácil vocês fazerem? Perdoar pecado ou curar? Nenhum dos dois. Vamos parar para pensar? As duas coisas só podem ser feitas por Deus, através do poder de Deus. Só Deus pode perdoar pecado e só Deus tem poder para curar. É uma retórica isso aqui, não tem coisa mais fácil. Mas para que vocês saibam que o Filho maiúsculo do homem é Jesus. Para que vocês saibam que eu, né? Quando aparece o Filho do homem, Jesus está se referindo a ele. Porque do homem, Jesus nascido de mulher, Jesus feito ser humano, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Isso aqui é algo muito importante. No mundo espiritual, a autoridade é algo fundamental. O mundo espiritual é totalmente legal, no sentido de leis. Então, quando você está debaixo da lei, existe a autoridade. Então, ou na sua vida o Senhor vai ter autoridade, ou o diabo, dependendo de como você conduzir as coisas e dependendo da legalidade que você der a cada um deles, tá? Então existe autoridade maligna também, mas aqui Jesus está falando dele. Ele tem autoridade para perdoar pecado. Por quê? Porque ele vai morrer na cruz, ele inocente vai dar o sangue pelos culpados, pelos pecadores. Então ele tem autoridade para perdoar pecado, somente ele. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Esse homem recebeu salvação e cura no mesmo dia. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Existem muitas pregações em cima dessa frase aqui, que Jesus manda ele pegar a maca, né? Então as pessoas falam que é para ele não esquecer de onde Deus o tirou, que é para que as pessoas vejam. Enfim, tem várias teorias. Eu não vou entrar nisso nesse texto hoje, justamente porque já tem bastante gente falando sobre isso, tá? Então, eu aconselho sempre vocês pegarem o texto que eu trato aqui e estudarem sozinhos, lerem outras referências. Eu sempre digo isso, a Bíblia é infinita. Deus tem interpretações e revelações para nós toda vez que a gente lê. Então, se você for ler fontes diferentes, para cada pessoa, isso vai se revelar de uma forma. Então, pesquise outros autores, veja algumas pregações sobre esse assunto. O texto é muito rico, sempre vai ter coisas para a gente aprender. Para os meus estudos, eu gosto de usar esse modelo de Bíblia aqui, que chama Bíblia Anote, que tem esses espaços para anotação na lateral. Algumas tem aqui embaixo, não são todas que tem. Então, eu vou anotar aqui o que Deus falou comigo no dia de hoje, para que você tenha uma direção mais ou menos de como estudar a Bíblia. Não existe regra, cada um estuda como quer. Aqui é só eu compartilho com você o jeito que eu estudo para te motivar a estudar aí também. Se você quiser comprar uma Bíblia como essa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, um site que tem vários vendedores, então você pode ver vários modelos, várias traduções, vários preços, aí você vê a Bíblia que mais te interessa. Mas eu recomendo que você tenha essa Bíblia para estudo em casa, para anotar, que é bem interessante. Bom, então o que eu entendo aqui desse texto para hoje? Que a autoridade de Jesus, ele diz que o Filho do Homem tem na terra autoridade. Ela vem da onde? Vem do Espírito Santo. No 5,17, a gente vê isso lá no primeiro versículo, que ele diz: o poder do Senhor estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. E aqui embaixo, quando ele diz que ele é o Filho do Homem, todo judeu entendia que essa referência aqui era ao Messias. Então ele está dizendo: eu, Messias, tenho autoridade. Por que ele tem autoridade? Por causa da cruz.
E isso daqui, a cruz, dá a ele autoridade sobre o inferno. Jesus venceu a morte na cruz. O que a Bíblia diz? Que através da cruz ele nos resgatou. Ele tomou a chave da morte da mão do diabo. Ele venceu na cruz. Então é isso aqui que ele está falando. A autoridade dele vem do que está para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nada que você esteja passando é demais para Deus. Jesus tem a autoridade para te resgatar do inferno, seja em qual área da sua vida for. Pode ser a sua vida inteira, ou pode ser uma questão de saúde, de vício, financeira, familiar, seja lá o que for. Na cruz, Jesus venceu o diabo e ele tem autoridade para quebrar toda e qualquer cadeia, toda e qualquer algema que te prenda. Entenda de uma vez por todas, o Filho do Homem tem plena autoridade. O que é plena? É 100%, total autoridade sobre todo e qualquer espírito maligno. Jesus é maior do que qualquer demônio. Se a sua vida está sendo atormentada por demônios, porque você deu abertura, seja ela qual for, você pode ter dado abertura com fofoca, com maledicência, ou você pode ter ido mais fundo, mexido com magia, com pacto, não interessa. Você pode ter mergulhado no poço mais profundo, mexendo com coisas ocultas. Jesus tem autoridade plena para te resgatar de lá. Saiba disso. Jesus, a cruz, o que foi feito na cruz, te resgata, seja lá de onde você estiver. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe.